Você já sentiu uma tontura forte ao se deitar na cama ou ao abaixar a cabeça ao chão? Ou talvez uma sensação constante de desequilíbrio que te acompanha por semanas, meses e até anos e que piora em locais cheios ou no meio do supermercado? Pois é, esses sintomas são muito mais comuns do que você imagina e podem ter causas bem diferentes. Hoje eu quero te explicar de forma simples a diferença entre vertigem posicional paroxística benigna, VPPB, a chamada tontura dos cristais, e a tontura postural perceptual persistente, TPPP, conhecida como vertigem fóbica. Duas causas muito frequentes de tontura com nomes confusos que podem levar o paciente a uma certa confusão. E por isso eu decidi fazer um vídeo com esse tema para que você saiba que os sintomas e os tratamentos são completamente diferentes. Eu sou a doutora Natália Prudêncio, médica otorrino especialista em tontura e zumbido. Já acompanhei milhares de pacientes com essas duas condições e hoje você vai entender direitinho sobre esses dois quadros. Bom, vamos começar pela VPPB. Esse nome pode parecer complicado, mas a explicação é bem direta e ela é a causa mais comum de tontura no consultório. Eu vou repetir essa informação. A VPPB é a doença mais comum que afeta o ouvido, causando vertigem. Ela acontece quando otólitos, chamados pela maioria de cristais, que ficam dentro do nosso labirinto e informam a nossa posição e movimentação da nossa cabeça em relação à gravidade, se soltam e vão parar onde não deveriam. Esses otólitos soltos informam de maneira errada a posição da nossa cabeça quando fazemos determinados movimentos, mandando sinais errados. O resultado é aquela tontura giratória intensa que chamamos de vertigem rotatória, que aparece principalmente quando você muda a posição da cabeça, ao deitar, levantar da cama, virar a cabeça no travesseiro ou abaixar para pegar algo no chão. Essa tontura dura poucos segundos, mas pode ser bem forte e vir acompanhada de enjoo. O paciente costuma me relatar: doutora, parece que tudo gira quando eu viro na cama, ou parece que eu estou caindo em um buraco. É rápido, mas é horrível. O diagnóstico da VPPB é feito no consultório com testes específicos e o tratamento é feito com manobras de reposicionamento também no consultório médico. Na maioria dos casos, uma ou duas manobras resolvem o problema completamente. Portanto, a VPPB não se trata com remédios. As medicações podem sim aliviar em parte os sintomas, mas o tratamento deve ser feito no consultório médico. Um relato comum que eu já vi alguns pacientes fazerem é: doutora, eu sinto mesmo que tem algo solto dentro do meu ouvido, ou eu ouço um som como se fossem de cristais soltos. E, gente, isso não é possível. Esses otólitos são microscópicos e estão em uma parte muito profunda da orelha interna. Então, não é possível perceber o som ou o movimento deles. Agora, vamos para a TPPP, a tontura postural perceptual persistente, também chamada de vertigem fóbica. A TPPP é uma tontura funcional crônica, ou seja, não é causada por uma lesão física no labirinto ou no cérebro. Ela surge quando o cérebro entra num estado de hipervigilância postural após uma crise de tontura súbita que gerou um estresse ou ansiedade maior no paciente. Nesse quadro, o paciente não sente a tontura giratória intensa que dura por segundos, como na VPPB, e também não costuma ter enjoo. Ele sente uma sensação contínua de instabilidade, desequilíbrio ou uma sensação de balanço. E o mais curioso, assim como em algumas outras doenças que causam tontura, os exames complementares costumam vir normais. O paciente descreve algo como: eu não vejo nada girar, doutora, mas parece que eu estou em um barco o tempo todo. Ou minha cabeça parece estar vazia, pesada, me sinto inseguro, como se fosse cair.
Essa tontura da TPPP piora quando o paciente fica em pé ou ao se movimentar, piora em locais mais cheios e amplos, com muito estímulo visual, como shopping, supermercado, trânsito. E também pode piorar com estresse e ansiedade. O diagnóstico da TPPP é feito pela história do paciente e também após excluir outras doenças que podem causar sintomas semelhantes. Enquanto a VPPB é uma doença mecânica dentro do ouvido que é tratada com manobras, a TPPP precisa de uma abordagem mais ampla que envolve medicação, reabilitação vestibular e terapia cognitivo-comportamental com psicólogo. E apesar de serem quadros muito diferentes, como eu expliquei aqui, pacientes podem ter TPPP que foi iniciada por uma VPPB, principalmente se o paciente teve um grande sofrimento com o quadro ou se for um paciente mais ansioso. A vertigem da VPPB melhora após a manobra, mas o medo da crise, a hipervigilância com a postura se mantém. O cérebro entra em alerta constante e a tontura funcional se instala. Bom, se você sente que a sua tontura se encaixa em um desses dois quadros ou se você tem episódios de tontura de forma frequente, não adie mais uma investigação correta. A gente pode te ajudar a entender o que realmente está acontecendo e estabelecer o tratamento a partir da causa correta. Clique no link da descrição, fale com a minha equipe no WhatsApp e agende sua consulta. Tontura não é frescura e muito menos algo para se acostumar. Ela é um sinal de que algo está errado e entender se a causa é uma VPPB, uma TPPP ou alguma outra doença pode mudar completamente o rumo do seu tratamento. A verdade é que com o diagnóstico correto, a maioria dos pacientes melhora e muitos se curam, como nos casos de VPPB após a manobra. Mas para isso é preciso sair da dúvida, deixar os achismos de lado e buscar uma avaliação cuidadosa, feita por quem entende profundamente desse assunto. Até a próxima!